seguinte, eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho ainda sobre ontem. A gente de manhã teve a primeira General Session, que teve como palestrante os irmãos Kelly, que são astronautas aposentados da NASA. Eu confesso que eu não fui muito animada para essa palestra, porque eu acreditava que o grande apelo seria a paixão americana por heróis de guerra, né? Mas assim, ainda mais, né, brasileira, num contexto onde hoje a gente está tão carente de heróis, mas enfim. Eu acordei super cedo, me animei e pude ser surpreendida pela performance e pelas histórias dos irmãos Kelly. Eu me refiro à performance porque ambos estavam muito bem ensaiadinhos, o que na minha opinião demonstra um profundo respeito pela plateia. Eu ainda percebo que alguns palestrantes adoram se gabar pelo fato de elaborarem seus speeches na véspera, ou até mesmo a caminho da palestra. Eu acho que isso, além de arriscado, pode despertar no público não aquele sentimento de uau, que cara foda, consegue se virar nos 30 e fazer coisas sensacionais, mas sim um sentimento de, puxa, a gente não é tão importante a ponto desse cara se dedicar mais tempo a se preparar para vir falar com a gente. Mas enfim, essa foi uma reflexão que eu fiz após a palestra e que eu percebo que aqui nos Estados Unidos é um valor muito grande dos speakers. É claro que improvisar e deixar o coração guiar a gente durante uma apresentação é super importante, mas o cuidado que todo mundo que fala que tem com a preparação é realmente impressionante. Eu queria dar destaque a isso. Mas enfim, voltando aos irmãos Kelly, eles duplaram muito bem e alternaram brincadeiras com provocações sobre a maneira como eles enxergam a vida. O Scott Kelly, ele passou 340 dias no espaço, uma experiência que tinha como objetivo medir o impacto da baixa gravidade no corpo humano. O seu irmão gêmeo, ele permaneceu em solo e os testes eram feitos em ambos para que pudesse ser feita uma comparação. Essa era uma experiência super importante em direção ao objetivo de ir a Marte. Não sei se vocês sabem, mas a viagem de ida e volta a Marte, ela vai durar um ano. Então era super importante ter uma noção do impacto que a gravidade, a baixa gravidade tinha no corpo humano. Então essa é outra coisa que me impressionou muito, né? Que é essa necessidade americana, esse orgulho americano em poder contribuir com os avanços tecnológicos e científicos. Então a plateia o tempo inteiro vibrava com as questões que eles traziam e isso realmente deixava a gente super entusiasmado. Em relação aos ensinamentos que eles trouxeram na palestra, eu vou citar aqui alguns pontos que eu achei bastante interessantes. O primeiro deles é a relação entre inspiração e motivação. Quando eles eram crianças, eles viram o homem pisar na Lua e isso fez com que eles se motivassem e desejassem ser astronautas. Como isso parece ser um desejo de criança, durante todo o processo deles de estudo, né, eles foram questionados de caramba, é isso mesmo que vocês querem? É essa carreira mesmo que vocês querem seguir? E eu fiquei pensando se isso não acontece muito com a gente, né? Quantas vezes a gente, sendo vítima de julgamento alheio, acaba questionando um pouco as nossas decisões. Então, assim, algumas vezes a gente até desiste de seguir determinado caminho traçado lá atrás, ou até de seguir um sonho pelo ambiente que a gente passa a vivenciar por conta desse sonho. Então, a lição para mim aqui é, não basta a clareza de propósito, a gente precisa alimentar o nosso propósito e para isso é necessário a gente se cercar de signos, de significados, e a gente precisa o tempo inteiro avaliar se as nossas motivações estão alicerçadas em crenças limitantes ou se elas estão alicerçadas em valores engrandecedores. Outro aspecto que foi legal e apresentado assim na palestra foi a relação desejo versus privações ou obstáculos. É um pouco daquela conhecida frase, as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não veem as quedas. Então assim, tudo para eles lá era desconhecido e era preciso estar preparado para todo tipo de situação, nem que fosse uma preparação somente emocional. E com tantos limites, o foco do Scott, que foi quem ficou lá no espaço, estava naquilo que ele era capaz de controlar. E isso incluía inclusive os seus pensamentos. Isso está muito relacionado também ao enxergar o lado cheio do corpo. Ao longo dos seus 340 dias no espaço, sua visão da vida extraespaçonave era muito limitada, mas mesmo olhando para uma paisagem que era a mesma sempre, ele foi capaz de enxergar as mais belas imagens da sua vida. Então o tempo inteiro, para ele, lembrar da contribuição que ele estava tendo para a humanidade foi fundamental. Foi isso que trouxe para ele forças e flexibilidade em dado momento, para que ele pudesse ser em algum momento líder, em algum momento liderado, para que em algum momento ele pudesse ser o cientista, em algum momento ele se permitisse ser cobaia. Então ele sabia que ele era um especialista, mas ele sabia que ele também não era um especialista em tudo. E isso me lembrou bastante uma questão
reflexão que eu costumo relacionar com a humildade. Ser humilde pra mim, gente, não é baixar a cabeça, não é ficar simplesmente reconhecendo que errou, eu não sei. Pra mim, a humildade está muito relacionado ao estar disposto a se tornar alguém melhor, a aprender, a se reinventar, a se permitir viver uma situação sobre diversas perspectivas. Isso faz com que a situação se torne mais interessante, te permite experimentar mais e, consequentemente, te permite crescer e te permite se desenvolver. Então, a principal lição da apresentação dos irmãos Kelly, sob a minha perspectiva, foi da autossuperação. Se você não estiver trabalhando para tornar as coisas melhores, de alguma forma as coisas podem se tornar piores. Então é super importante que a gente se mantenha entusiasmado em relação ao nosso propósito. E é muito importante que a gente consiga se manter determinado. E isso não vem do ambiente, isso não vem dos outros, isso vem de você. Então eu acho que essa foi a grande reflexão. Existe muita coisa que a gente pode fazer por nós, e a maneira como a gente enxerga o mundo e a maneira como a gente se doa aquilo que a gente faz com que a gente possa se sentir cada vez mais motivado, cada vez mais desmotivado. Muito feliz em poder compartilhar mais um pouquinho do dia de ontem com vocês. Tenho certeza que a gente se vê em breve. Beijo!